Muito boa noite. Iniciamos agora no SBT o primeiro debate pela televisão para o governo de Santa Catarina. Estamos ao vivo para todo o estado pela TV e também pelo Facebook do SBT. Assim como fez no primeiro turno, o SBT é protagonista e leva aos eleitores a primeira oportunidade de ver frente a frente os candidatos ao governo. Eram 8, agora ficaram apenas 2. Estão aqui Gelson Merizio, do PSD, e comandante Moisés, do PSL. Vamos às regras que foram previamente definidas e aceitas pelos candidatos. No primeiro bloco, teremos a apresentação dos candidatos e pergunta entre eles, com tema livre. Cada candidato terá 1 minuto para a sua apresentação inicial. As rodadas de perguntas seguem a seguinte ordem: pergunta, resposta, réplica, tréplica. A pergunta terá o tempo de 30 segundos, a resposta 1 minuto e 30, a réplica de 1 minuto e a tréplica também de 1 minuto. Cada candidato nesse primeiro bloco pergunta e responde 3 vezes. A definição de quem inicia perguntando foi por sorteio. O segundo bloco repete o formato do primeiro, tema livre. A pergunta terá o tempo de 30 segundos, a resposta 1 minuto e 30, a réplica 1 minuto e a tréplica também de 1 minuto. Cada candidato neste bloco pergunta e responde 3 vezes. A definição de quem inicia perguntando foi por sorteio. O terceiro será destinado às considerações finais. Cada candidato terá 1 minuto e 30. Muito bem, o debate está sendo transmitido simultaneamente para a região serrana de Santa Catarina por meio da Rádio Clube de Lages, emissora do grupo SCC. Vamos às apresentações. Cada candidato tem 1 minuto. Pelo sorteio, começa o candidato Gelson Merizio. Boa noite aos catarinenses, boa noite especial aos professores e às professoras, hoje que é o dia do professor, e quero começar minhas palavras agradecendo a cada um dos 1.120.855 catarinenses que me deram a oportunidade para estar iniciando hoje aqui no SBT mais uma etapa do segundo turno. Agora, com apenas 2 candidatos, poderemos aprofundar o debate, poderemos ter condições de entender claramente o que pensa cada um dos candidatos, qual a sua história, qual a sua experiência, o que pretende fazer para que o estado de Santa Catarina, que não é um estado qualquer, é o melhor do Brasil em quase todos os seus indicadores, de que forma que nós podemos contribuir para que ele seja ainda melhor, que sirva ainda melhor a sua gente. E é com esta profundidade de debate, de convicções, que eu quero, a partir de hoje, poder encaminhar a minha participação neste turno decisivo, que vai escolher o melhor para Santa Catarina. Muito bem, agora é o candidato Moisés, comandante Moisés, também 1 minuto. Bem, eleitor, eu sou o comandante Moisés, candidato ao governo de Santa Catarina pelo PSL de Jair Bolsonaro, o único candidato em Santa Catarina que tem o apoio do presidenciável Jair Bolsonaro. Sou coronel da reserva do Corpo de Bombeiros Militar, sou advogado, sou mestre e bacharel em Direito. Estou aqui hoje aproveitando essa oportunidade para me apresentar ao eleitor que ainda não me conhece e mostrar que há uma possibilidade de mudança real, uma mudança de verdade. A minha primeira experiência na política, nunca fui filiado a um partido político e entendo que represento a efetiva mudança e a oportunidade de escolha de algo novo para Santa Catarina. Como cuidei de pessoas a vida inteira, entendo que detenho todas as condições de cuidar dos catarinenses. Muito obrigado. Muito bem, agora vamos ao debate. E pelo sorteio, o primeiro a formular a pergunta, 30 segundos, Merizio. Eu vou perguntar ao candidato Moisés, no debate agora do sábado lá em São Miguel do Oeste, ele disse que pretende, caso eleito, privatizar algumas rodovias. É um tema importante que merece ser aprofundado para que possamos compreender o que pensa cada um dos candidatos. Neste quesito de privatização de rodovias, de que forma você pensa em encaminhar essas questões? Bem, na questão da privatização das rodovias, houve esse questionamento foi levantado e o entendimento nosso é o seguinte: em rodovias conurbadas, boa parte das rodovias, como foi o caso aqui, que os governos que sucederam-se aí ano a ano fizeram, por exemplo, como a SC 401, que foi um erro, né?
privatizar a rodovia 401, praticamente no centro da cidade. A gente entende que isso é inadequado. O poder público ele tem que ter condições de investir nas rodovias, fazer a manutenção básica das rodovias e não cometer o erro que foi cometido por esse governo, que inclusive deixou uma grande dívida pública desde 98, foi se acumulando, e por falta de responsabilidade, hoje o Estado herda aí um grande problema. Nós entendemos que as rodovias que têm longos trechos, né, que apresentam locais isolados, efetivamente, que não estão em trechos conurbados, ou seja, entre duas cidades, onde há moradores, essas rodovias podem ser objeto de parcerias público-privadas, mas levantando exatamente a condição da rodovia no nosso entendimento, o grande problema das privatizações são os contratos feitos de forma obscura, em que quem vai explorar a rodovia não apresenta ao cidadão uma condição adequada, não tem acostamento adequado, não tem socorrimento público, enfim, não tem uma área de refúgio. Então, para nós, a privatização ela tem que se dar por meio exatamente dessa condição aberta, um contrato que beneficie o cidadão. Réplica, 1 minuto. Olha, falar em privatização é falar em pedágio. E pedágio é um imposto enrustido. Nós temos uma das maiores cargas tributárias do Brasil, e falar em privatizar rodovia significa praça de pedágio, significa cobrar mais um imposto do catarinense. Eu não pretendo estabelecer nenhum processo de privatização da rodovia, tampouco estabelecer qualquer praça de pedágio, porque entendo que onerar ainda mais quem já paga tanto imposto não é uma forma correta. Nós temos que diminuir o tamanho do Estado, enxugar a máquina pública, buscar uma alavancagem do longo prazo, com a capacidade que o Estado tem de financiamento, com financiamentos e projetos que tenham sustentação econômica, dar a resposta para o cidadão que já paga imposto demais. Privatizar a rodovia é praça de pedágio. Praça de pedágio é imposto e nós não pretendemos fazer de nenhuma hipótese, a partir do ano que vem. Tréplica, 1 minuto. Bem, na verdade, o candidato diz que não pretende fazer nenhuma hipótese e também não foi feita a manutenção ao longo desses governos todos que o senhor participou. Também não sequer foi feita a manutenção da rodovia. 74,3% das rodovias catarinenses estão em condição ruim ou péssima, ou regular. Então, assim, o cidadão, hoje nós visitamos o oeste de Santa Catarina, absolutamente abandonado, não teve sequer a manutenção básica. Nas rodovias estaduais, nós entendemos que o enxugamento da máquina pública possibilita a manutenção. E a gente entende que os trechos maiores ou rodovias federais podem ter a parceria público-privada, como é o exemplo da BR-101, que melhorou significativamente. Então, o governo tem que fazer manutenção. Se você hoje pegar, enxugar a máquina pública, o Estado consegue manter as rodovias estaduais. Mas não tem feito, infelizmente, é o resultado do que nós estamos assistindo hoje aí, muitos óbitos, muitas pessoas morrendo, entra governo e só governo, isso não é realizado. Comandante Moisés continua com a palavra e formula em 30 segundos uma pergunta a Gelson Merizio. Vou perguntar aqui, na área, prestigiar hoje os professores, né? Perguntar ao candidato, Santa Catarina tem aí, não caminha para e passo, né, com todo o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, no que diz respeito à questão da educação. Nós fomos o 9º colocado no IDEB, né? Há muito o que fazer em Santa Catarina. E o que o candidato tem? Por que os políticos deixaram isso acontecer? Essa é a pergunta, chegar na situação que chegou. Ok. Olha, chegar na situação que chegou não é um termo correto para um Estado que tem os melhores indicadores em quase todas as áreas, comparado com outros estados do Brasil. O próximo governador vai ser eleito para resolver problemas e não para ficar falando mal do Estado. Eu pretendo, primeiro, melhorar o salário dos professores, que precisam e devem ganhar mais. Segundo, termos uma política nas salas de aula, junto com as APPs dos colégios, junto com o diretor e o gestor da escola, de forma que tenhamos um ambiente escolar condizente com a necessidade do aluno e do professor. E também precisamos rever a nossa grade curricular, de forma que, especialmente o ensino médio, seja mais atrativo para o aluno, que possamos reduzir a evasão escolar com novas tecnologias aplicadas ao ensino, com o ensino técnico vocacionado para as regiões, de forma que o aluno se sinta mais valorizado quando sair no final do seu curso. Eu vejo Santa Catarina com uma imensa potencialidade e com imensos desafios. E a educação é um desafio não só de Santa Catarina, mas do Brasil e do mundo. Nessa nova ordem que se estabelece, onde a tecnologia precisa ser melhor aplicada às formas de ensino, às formas de formação do próprio professor. Agora, falar mal do Estado não ajuda em nada.
Nós temos, sim, grandes indicadores, também grandes virtudes, e é sobre essas virtudes que nós temos que estabelecer as nossas metas para o futuro, valorizando o professor, valorizando o aluno e, acima de tudo, prevendo e planejando o futuro de Santa Catarina. 1 minuto de réplica. Cada 100 alunos catarinenses, 7 abandonam a escola. Nós temos 64 mil jovens e crianças fora da escola. Desde 2001, o governo do Estado não investe o 25% constitucional em educação. Mais de 6 bilhões de reais foram deixados de aplicar na educação. Santa Catarina tem 7% das escolas em tempo integral e Pernambuco tem 47%. Por isso a gente faz esse balanço para dizer que nem tudo é flores em Santa Catarina, é preciso avançar. Nós temos um professor ganhando pouco, poderia ganhar mais, por isso prestigio aqui nesse dia os professores, deixando meus parabéns a eles e dizendo que eles são heróis na educação brasileira. Há muito o que fazer em Santa Catarina, adequar o ensino médio, o ensino técnico à realidade da demanda do mercado, enfim, priorizar de fato o ensino e sair não só do discurso, mas colocar isso na prática. Tréplica, 1 minuto. Olha, o Estado sempre cumpriu os 25% constitucionais para a educação, senão não teria suas contas aprovadas no Tribunal de Contas. Esse é um princípio básico. E essa questão de pagamento de salário, nós temos um déficit previdenciário oriundo de superaposentadorias que trazem muito problema à folha de pagamento do Estado. Hoje nós gastamos 3 bilhões e 800 só de diferença entre o que o Estado arrecada com o recolhimento do INSS, da contribuição do servidor, e 3 bilhões e 800 pagos para suprir essa deficiência. Isso inibe investimento na educação, inibe investimento na segurança pública, inibe investimento especialmente em salário dos professores e daquelas categorias que ganham pouco. Por exemplo, ter um policial que ganha R$5.000 por mês e um coronel que ganha R$26.000 por mês é algo que precisa ser mudado. Essa relação tem que ser alterada, não só do policial, mas também do professor, que tem que ter um teto entre o piso e o teto diminuído. Gelson Mirizio continua com a palavra e formula a Carlos Moisés. O primeiro turno foi muito pródigo em se tratar de desoneração fiscal. Eu queria entender do candidato qual é a sua política clara com relação a este processo de guerra fiscal que existe no Brasil e o que ele entende que deve ser baixado, reduzido, diminuído, qual é a política clara com relação à questão tributária, uma vez que ela tem um impacto direto no crescimento da economia, na relação das empresas e na segurança jurídica que estas empresas têm para fazer o seu dia a dia, o seu planejamento tributário. Nós entendemos que as isenções fiscais, elas são um instrumento de governo extremamente importante para alavancar a economia do Estado, para atrair investimentos. Se fala muito em guerra fiscal entre os Estados, algumas pessoas são favoráveis à guerra fiscal, outros entendem que o Estado tem que intervir e equilibrar para que nenhum Estado fique abandonado dos investimentos. Mas nós entendemos que nós temos que proteger tanto a grande indústria quanto o pequeno e microempreendedor em Santa Catarina. O que a gente critica na questão fiscal é que muitas isenções são feitas sem transparência, né? E sem uma discussão mais adequada. Recentemente, me reunia com um grupo de pessoas do setor têxtil, falando dos incentivos que eles têm e quão importante é o incentivo fiscal para o setor, sob pena de você quebrar os pequenos e microempreendedores no setor. E também grandes empresas serão prejudicadas. O que o Estado tem que fazer é equilibrar, tanto para que haja investimento, que seja atrativo para grandes empresas e pequenos empreendimentos, e também cuidar do mercado local. A política de isenção fiscal, ela serve de instrumento fomentador, de equilíbrio. Quando você tem uma demanda de produto, quando o valor chega muito caro para você produzir, quando ele se torna insumo para um produto final, esse é um instrumento verdadeiro do Poder Executivo, juntamente com a Assembleia Legislativa, aplicando as isenções e trabalhando para proteger também o mercado interno, o mercado nacional e o mercado catarinense, obviamente. Ok. Réplica. Olha, nisso, a concordância minha com as posições do Moisés. Eu entendo que a guerra fiscal ela é benéfica para um Estado leve e ágil como é Santa Catarina. E ela tem que ser aprofundada. O que nós não podemos é perder investimento, perder mercado, como está acontecendo em alguns casos para a Bahia e até para o Paraguai. Ter uma política fiscal agressiva, que faça com que nós possamos ser geradores de oportunidades, geradores de novos empregos, e que possamos proteger a indústria catarinense desta guerra que se aplica de fora para dentro, é fundamental. Outra que nós não iremos permitir é se imaginar aumentar impostos. E quando se fala em diminuir a desoneração fiscal, é aumentar impostos de forma indireta. Até porque
Quem paga o imposto não é o empresário. Quem paga o imposto é o consumidor final, é o contribuinte. E sempre que se diminui essa desoneração, você está aumentando o imposto, o que não é bom para Santa Catarina, não é bom para o Brasil. Política fiscal agressiva que dê competitividade ao nosso empresário e ao nosso empreendedor é a política que nós iremos adotar a partir de janeiro. Ok, tréplica, 1 minuto. É verdade, um governador tem que ter muito equilíbrio na hora de avaliar essas questões, porque ao mesmo tempo que você protege o produto nacional, o produto de Santa Catarina, você também não pode isolar o nosso estado e o Brasil do resto do mundo. Então, hoje a gente tem tantos produtos na mesa, no balcão do supermercado, porque exatamente há esse equilíbrio, não é? Quando a gente ameaça o mercado interno, aí sim eu entendo que o mercado em geral, com pouca intervenção, ele se equilibra. Mas quando há alguma ameaça para os nossos produtores, para os nossos micro e pequenos empreendedores, para a nossa indústria local, eu penso que daí o Estado deve intervir. Em geral, o mercado se equilibra. Essa é a experiência que a gente tem vivido aí nos países mais desenvolvidos e se aplica também ao Brasil. E é uma política que Jair Bolsonaro tem defendido, a política de livre mercado, de pequena intervenção do Estado na economia, porque tudo isso se ajusta com a demanda e a oferta dos produtos. E o Estado vai intervir em casos extremos. Muito bem, nessa nova rodada, Moisés formula Merizio. 30 segundos. Ok, candidato, nós sabemos que o Estado de Santa Catarina, comandado pelo seu partido, também não investiu o mínimo constitucional em saúde, né? Nós temos uma dívida aí de em torno de R$1 bilhão, comprovada pelo Tribunal de Contas. Temos filas nas cirurgias eletivas, 500 mil pessoas, muitas delas até morrem. Enfim, o seu vice foi secretário de Saúde do Estado de Santa Catarina. O que o senhor tem a dizer aí depois desses 16 anos? Olha, primeiro que sempre foi aplicado o limite constitucional em todos os governos, porque a lei manda e, que eu saiba, nenhum descumpriu até agora. O que tem é que falta recurso efetivamente para a saúde e, pensando nisso, em 2015, eu aprovei uma emenda constitucional na Assembleia que levou de 12% para 15% o investimento mínimo em saúde. Serão, nos próximos 10 anos, 8 bilhões a mais de recursos que têm que vir associados a uma boa gestão, associados a um processo de tecnologia aplicada à questão da saúde pública, fazendo uma integração plena entre os municípios e o Estado. Ninguém faz saúde em Santa Catarina no Estado, faz nos municípios. É lá que mora o cidadão. Fazer um processo de integração plena, com unificação dos processos, especialmente os tecnológicos, fazendo uma gestão melhor, com mais recurso, será possível atender melhor o catarinense. E vamos ser práticos, não existe facilidade no trato com a questão da saúde. Qualquer que seja o governador vai ter que enfrentar muitos problemas, muitas dificuldades, ter muita responsabilidade e muita relação com os municípios, muito respeito ao prefeito e ao secretário municipal, para que não seja apenas um discurso, mas que seja um produto entregue com qualidade, com uma recepção atraente e atrativa àquele que chega procurando ajuda, que é um doente e que é um paciente. Nós temos que fazer isso com tecnologia, com boa gestão, e é o que nós queremos fazer a partir de janeiro do ano que vem, com uma equipe técnica, enxuta e preparada. 1 minuto de réplica, Moisés. O seu governo, em 2017, aplicou apenas 12,67% do percentual constitucional em saúde, né? Então, deixou de aplicar alguns milhões de reais. Nós vamos despolitizar essa pasta, fazer com que, aproveitar os efetivos, os belos quadros que nós temos dentro da saúde de Santa Catarina, nós vamos fixar os profissionais, fixar o médico de carreira no interior do Estado, fazer parceria com os hospitais, tanto geridos por organizações sociais, quanto os hospitais municipais, os hospitais filantrópicos e também os hospitais públicos de Santa Catarina, para que a gente tenha uma saúde de qualidade. Vamos enxugar o Estado, vamos investir, gastar e gastar bem, gastar menos e gastar bem, do que gastar muito e gastar mal em todas as áreas de Santa Catarina. É o que nós pretendemos fazer como governador. Muito bem. Tréplica, 1 minuto, Merizio. Olha, o candidato muitas vezes se compara a Jair Bolsonaro, que é o candidato a presidente da República, que eu apoiei no primeiro turno e pretendo apoiar também no segundo turno, porque entendo que é melhor para o Brasil. No entanto, o Jair Bolsonaro está no seu 7º mandato como deputado federal. Não é um inapetente, não é um inexperiente. Participa e conhece todas as demandas, as mazelas e as necessidades de mudança da máquina pública federal. Assim como aqui em Santa Catarina, sinceramente, também conheço profundamente a máquina pública, sei onde precisa mexer, onde pode melhorar e de que forma fazer.
Não se faz aventura na saúde, não se faz aventura na segurança pública, não se inventa uma candidatura 3 meses antes da eleição, sem ter antes preparado, montado equipe e pensando no bem do Estado. É com este preparo, com estas equipes, que eu quero fazer um bom trabalho a partir de janeiro, na saúde, na segurança pública e na educação. Continua com a palavra Gelson Merizio, formula Moisés. 30 segundos. Nós temos no Estado um processo de regionalização da economia. E nós temos na região oeste a agricultura e o agronegócio, que representam 30% da economia catarinense e que, no momento de crise, segurou a bandeira de Santa Catarina de pé. Quais são suas propostas para os problemas que vive a agroindústria, especialmente na questão da competitividade em função da infraestrutura que não chega como deveria chegar ao oeste catarinense? 1 em 30, Moisés. É verdade. Para ser competitiva, a agricultura ela tem que dispor de uma boa infraestrutura, e nós vamos criar um programa Acelera Agronegócio, que nós vamos ajudar. Eu sei que alguns produtores rurais, tanto pecuaristas quanto o pessoal do agronegócio, está endividado. Conversamos com vários, a gente vai criar um programa de juros zero para acelerar essa economia também, e nós vamos fazer o que os governos não fizeram até hoje, que é entregar a infraestrutura a essa gente. Eu estive em Chapecó esta semana e me disseram que estão abandonados, que há 30 anos eles ouvem promessas, me seguraram pelos 2 braços, olharam nos meus olhos e disseram, por favor, não nos abandone, nós estamos cansados de promessas. E isso não acontece. Tem morrido muita gente aqui, além da questão da segurança nas estradas, nós não conseguimos escoar o nosso produto. O oeste de Santa Catarina, da onde vem, inclusive, a nossa vice-governadora, Daniela, lá de Chapecó, nascida em Maravilha, vivendo há 25 anos em Chapecó, é uma gente que trabalha muito, batalha muito pelo Brasil. 29% do PIB de Santa Catarina é fruto do agronegócio, e nós vamos investir, sim, para você ter condição de trabalhar, de escoar o produto, de gerar emprego e renda e de fixar essas pessoas no campo, através, inclusive, de financiamentos e adequar o ensino médio às necessidades e sazonalidades dessa região, inclusive com ensino noturno para esses jovens. Merizio? Olha, primeiro que você e a sua vista estão mal informados. A região oeste não passa por dificuldade na agroindústria nem na agricultura, pelo contrário. Nós tivemos, nos últimos 5 anos, grande safra, produção boa, que permitiu ao agricultor e ao agroindustrial ter rendimento e ter uma renda que lhe permitisse investir. O que nós temos agora é problemas que têm que ser atacados. Por exemplo, nós temos que duplicar a capacidade de armazenagem para que nós possamos ter mais competitividade sazonal na questão do preço do milho. Nós precisamos cobrar do governo federal que se faça rapidamente a duplicação da BR-282. E nós precisamos construir uma nova economia para que o filho do agricultor possa, além de continuar o seu trabalho na agroindústria, também sonhar com tecnologia, com uma esperança de uma nova atividade para o futuro. Agora, a economia do Oeste, a economia da agroindústria, da agricultura vai bem, obrigado, e ela tem que continuar recebendo investimento do Estado. Não está mal o Oeste, porque gera, como você mesmo disse, 30% da economia catarinense. Moisés? O pequeno produtor nos reclamou, principalmente os pecuaristas, né? Quem trabalha com leite, com gado, tem alguma dificuldade financeira, e a gente vai estabelecer esse programa. Também reclamaram muito da infraestrutura, da qualificação dos técnicos na região, reclamaram da ausência dos técnicos da EPAGRE e da SIDASC para medir condições de solo, para verificar o leite, para olhar o gado. Reclamaram que os técnicos estão aqui envolvidos na burocracia do Estado por falta de gente para fazer a questão burocrática e a liberação dos técnicos de empresas importantíssimas para Santa Catarina, que tem um trabalho exemplar, admirável, EPAGRE, SIDASC, tanto que temos resultados espetaculares na questão de ser livre de febre aftosa, sem vacinação. Nós temos coisas muito boas em Santa Catarina, realmente temos, mas precisa se ajustar a máquina pública para que a gente não morra preso na burocracia e não assista ao nosso agricultor. Isso eu recebi das pessoas, viajando e visitando. Não é questão de informação de ter ou não, foi presencialmente e nós constatamos. A pergunta agora, Moisés. Vou perguntar na área aí da segurança pública, para o Gelson Merizio. O estado de Santa Catarina é um estado ordeiro e nós sabemos que 981 pessoas foram assassinadas. Há um índice de violência crescente, né, o ano passado, em 2017. E quais são as suas propostas para Santa Catarina para melhorar? A gente sabe que não é o pior índice do Brasil, é um dos melhores índices, mas podemos avançar.
Olha, minhas propostas para a segurança pública, primeiro é o debate profundo com a sociedade. Segundo é trazermos 5 mil policiais da reserva para que nós tenhamos um efetivo aumentado de 10 para 15 mil. Porque todo mundo fala que tem que aumentar o efetivo, mas não mostra como. Nós vamos continuar com os concursos, com a capacidade plena de formação da academia e trazermos com uma nova remuneração mais 5 mil policiais da reserva que queiram voltar para a atividade. Vamos também investir 2 bilhões de reais em novas tecnologias, fechamento de fronteiras e, acima de tudo, uma parceria efetiva entre o Judiciário, o Ministério Público, o Governo e as prefeituras, para que nós possamos fazer do sistema carcerário uma nova gestão, para que nós possamos ter uma sociedade tomando uma decisão. Ou nós enfrentamos o crime organizado agora, as facções, ou vamos perder essa guerra. O Rio Grande do Sul, que, aliás, no passado se aventurou por inexperiências administrativas, hoje tem mais homicídios do que o Rio de Janeiro proporcionalmente. Esta questão da segurança pública tem que ser enfrentada como um todo pela sociedade. Não é só a polícia civil ou a polícia militar, é o conjunto da sociedade. Por isso, esse debate é extremamente eficaz, independente de quem venha a ser o vencedor. Discutir segurança pública, envolver a comunidade, é o caminho para que nós possamos, a partir do ano que vem, darmos respostas efetivas e enfrentarmos um tema que é global, que é nacional, mas que não cabe para Santa Catarina. Os nossos indicadores são bons, mas ruins se comparados com os nossos de 20 anos atrás. Esses que têm que ser perseguidos a partir do ano que vem. Moisés? Uma das questões que tem que ser corrigidas, que é fruto de falta de investimento dos governos ao longo dos anos, eu, quando entrei na Polícia Militar em 1987, um dos exemplos é o efetivo da PM, das outras polícias, também da Polícia Civil, também é defasado. Nós tínhamos 13 mil homens naquela época e hoje nós temos 10.700 homens. Então, efetivamente, nós precisamos recompor os efetivos dessas polícias, tratar a segurança pública com responsabilidade. Nós sabemos que o seu projeto de trazer 5 mil homens da reserva, ele acaba não se sustentando porque é adiar o problema. Você já traz algumas pessoas com um limite de idade e disposição a essa atividade fim, e nós queremos trazer policiais jovens para atuar nos próximos, pelo menos, 30 anos na atividade, para que a gente tenha a segurança tratada a sério, com responsabilidade, enfim, entregar ao cidadão catarinense polícias especializadas na questão da mulher, da delegacia da mulher, exclusivamente para a mulher, na área rural também, especializar as polícias no tratamento dos crimes rurais. Merídio? Nós temos que criar condições para que o policial que queira trabalhe mais tempo. Veja no seu caso, você se aposentou com 48 anos de idade, tendo ainda toda a capacidade física para continuar trabalhando mais 5, 10, 15 anos. Nós temos as situações como a sua, de policiais, de soldados, que se tiverem uma nova remuneração, têm sim interesse em voltar a trabalhar e terão um longo tempo pela frente. Isso não quer dizer que não vamos continuar com os novos concursos, eles precisam continuar na plenitude da capacidade de formação. Agora, formar um policial demora 11 meses e custa R$80 mil. Se nós trouxermos 5 mil policiais já formados, é 400 milhões de economia e 5 anos da academia para que nós possamos efetivamente aumentar o efetivo. Porque nos últimos 5 anos se contratou 5.700 policiais, se aposentou 5.300. Dar um aumento vertical só chamando por um período esses policiais da reserva que queiram voluntariamente ter uma nova remuneração e com proteção do Estado voltar à atividade. Muito bem. Encerramos aqui o primeiro bloco. Vamos ao intervalo, voltamos em seguida com o segundo bloco. Os candidatos continuarão a perguntar um tema livre. Até já.